Você já se pegou questionando por que coisas ruins acontecem, mesmo quando você tenta fazer tudo certo? Muitas vezes, a vida parece uma montanha-russa de altos e baixos, e é nessas horas que nos perguntamos: onde está Deus em meio a tudo isso? Pois é, essa dúvida é mais comum do que você imagina. Mas a resposta pode ser mais simples do que parece: Deus é bom o tempo todo. Sim, o tempo todo. Mas como isso se aplica à nossa vida? O que a Bíblia tem a dizer sobre essas situações? E, mais importante, como podemos viver uma vida plena e confiando nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar? Prepare-se para uma jornada de descobertas, onde vamos explorar o Salmo 37 e aprender como aplicar a palavra de Deus de maneira prática e poderosa em nosso cotidiano. Fique comigo até o final, e você verá como essa mensagem pode transformar sua perspectiva sobre os desafios da vida. Na correria do dia a dia, é fácil perder de vista a bondade de Deus. Às vezes, as circunstâncias parecem tão difíceis que questionamos se realmente tudo está sob o controle dele. Mas, como alguém que já passou por muitas tempestades na vida, é preciso lembrar que Deus é bom o tempo todo, mesmo nos momentos em que não conseguimos enxergar isso claramente. Pense naquele dia em que tudo deu errado: atrasos, problemas no trabalho, discussões em casa. Nessas horas, é essencial parar, respirar fundo e reconhecer a mão de Deus, que está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo quando tudo parece desmoronar. É comum ouvirmos alguém dizer: Deus é bom, mas, como se a bondade dele estivesse condicionada às nossas circunstâncias. Contudo, a bondade de Deus é uma constante, um alicerce que não se abala pelas tempestades da vida. A Bíblia nos ensina, através do Salmo 37, que devemos confiar no Senhor e fazer o bem, pois Ele é justo e sua bondade se manifesta de maneiras que muitas vezes não compreendemos de imediato. Um exemplo simples é aquele emprego que você não conseguiu, mas que, lá na frente, percebeu que foi uma bênção disfarçada, pois uma oportunidade ainda melhor surgiu. Refletir sobre a bondade de Deus também nos convida a agir com bondade em nosso dia a dia. Quando estamos conscientes de que Deus é bom o tempo todo, nos tornamos mais gratos e generosos com os outros. Por exemplo, ao ajudarmos alguém em necessidade, podemos estar sendo usados por Deus como instrumentos de sua bondade. Uma ação tão simples quanto compartilhar um prato de comida ou ouvir alguém desabafar pode ser a resposta divina para a oração de uma pessoa. Esse ciclo de bondade, iniciado por Deus e perpetuado por nós, transforma o mundo ao nosso redor. Essa perspectiva de que Deus é bom o tempo todo não apenas nos conforta, mas também nos desafia a confiar plenamente em sua vontade. No Salmo 37, somos encorajados a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará. Isso significa que, mesmo quando a vida toma rumos inesperados, podemos descansar na certeza de que Deus está agindo para o nosso bem. Quando essa verdade se enraiza em nossos corações, encontramos paz em meio às incertezas, e passamos a viver com a confiança de que, não importa o que aconteça, Deus está sempre no controle. E é justamente essa confiança que nos leva a explorar o próximo aspecto da nossa jornada espiritual. O Salmo 37 é uma verdadeira joia da Bíblia, repleto de conselhos práticos para a vida cotidiana. Ele nos ensina a confiar em Deus e a não nos inquietarmos com as adversidades que surgem. Imagine, por exemplo, uma situação em que parece que todos ao seu redor prosperam de maneiras que não condizem com os princípios de Deus. O Salmo nos lembra que, apesar das aparências, Deus é justo e cuida daqueles que em Ele confiam. Quando depositamos nossa confiança em Deus, como o salmista nos encoraja, encontramos paz e propósito em meio às incertezas da vida. Um dos aspectos mais poderosos do Salmo 37 é a ênfase em fazer o bem e confiar no Senhor. Quando seguimos essa orientação, começamos a ver os frutos dessa fé em nossa vida diária. Por exemplo, ao escolher agir com integridade e amor, mesmo quando seria mais fácil ceder à tentação de fazer o contrário, estamos plantando sementes de bondade que, mais cedo ou mais tarde, darão frutos abundantes. Essa é a promessa de Deus: aqueles que confiam em Ele e seguem seus caminhos serão sustentados, mesmo nas adversidades. O Salmo 37 também nos convida a praticar a paciência e a esperança. Ele fala sobre esperar no Senhor e confiar que Ele agirá em nosso favor. Em um mundo onde tudo parece exigir pressa,
essa mensagem é um bálsamo para a alma. Pense em uma situação onde você está esperando por uma resposta importante, seja um emprego, uma cura, ou uma solução para um problema familiar. A Bíblia, através deste salmo, nos encoraja a não nos desesperarmos, mas a mantermos nossa fé firme, sabendo que Deus age no tempo certo e de maneira perfeita. Outro ensinamento vital do Salmo 37 é o chamado para que entreguemos nossos caminhos ao Senhor. Isso exige uma confiança plena em sua soberania, especialmente quando não entendemos o que Ele está fazendo em nossas vidas. Entregar nosso caminho a Deus significa deixar de lado a ansiedade e as preocupações, e permitir que Ele guie nossos passos. Quando internalizamos essa verdade, começamos a experimentar uma paz profunda, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E com essa certeza, nos preparamos para aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre a Palavra de Deus no próximo tópico. A Bíblia, mais do que um livro sagrado, é um verdadeiro manual para a vida, oferecendo diretrizes para enfrentar os desafios diários. Em suas páginas, encontramos conselhos que nos ajudam a tomar decisões sábias, mesmo nas situações mais complicadas. Por exemplo, ao lidar com conflitos, podemos recorrer a passagens que nos ensinam sobre perdão e reconciliação, como o exemplo de José e seus irmãos. Esse relato bíblico nos mostra que, mesmo diante de grandes injustiças, o perdão pode trazer cura e restauração. Outro aspecto essencial da Bíblia é a forma como ela nos encoraja a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Quando lemos histórias como a de Davi enfrentando Golias, somos lembrados de que, com fé, podemos superar obstáculos aparentemente impossíveis. Esse exemplo é aplicável em nossa vida cotidiana, seja enfrentando um desafio no trabalho, ou lutando contra uma dificuldade pessoal. A Bíblia nos fortalece ao nos mostrar que Deus é bom o tempo todo e que Ele sempre estará ao nosso lado, nos ajudando a vencer. Além disso, a Bíblia nos instrui a buscar a sabedoria divina, algo que vai além do conhecimento humano. Provérbios, por exemplo, está repleto de ensinamentos sobre como viver de maneira justa e prudente. Quando aplicamos esses princípios em nosso dia a dia, como a importância de ser paciente e de agir com integridade, estamos construindo uma vida sólida, baseada em fundamentos eternos. Essa sabedoria bíblica é um presente inestimável que nos guia em cada decisão e nos mantém no caminho certo. A Bíblia também nos oferece esperança, especialmente nos momentos de desânimo. Textos como o Salmo 23 nos lembram que, mesmo quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco, nos protegendo e guiando. Essa certeza traz conforto em momentos de dor e incerteza. Ao confiar nas promessas bíblicas, podemos seguir em frente com coragem, sabendo que Deus tem um plano para cada um de nós. E é essa esperança que nos prepara para continuar explorando as verdades profundas da fé no próximo tópico. A bondade de Deus se manifesta de maneiras surpreendentes em nossa vida cotidiana, mesmo nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Pense na simples alegria de acordar para um novo dia, na saúde que nos permite realizar nossas atividades, ou na presença de pessoas queridas ao nosso redor. Cada uma dessas bênçãos é um reflexo da bondade de Deus, que é constante e imutável. Mesmo nas adversidades, Ele nos dá forças para perseverar, mostrando que, de fato, Deus é bom o tempo todo. Essa bondade divina também é vista nas respostas que recebemos às nossas orações, mesmo quando elas não são exatamente o que esperávamos. Às vezes, pedimos algo a Deus e Ele responde de uma maneira diferente, mas sempre melhor do que imaginávamos. Por exemplo, ao orarmos por um emprego específico, pode ser que não o consigamos, mas outra oportunidade surge que se revela ainda mais adequada para o nosso crescimento. Isso nos lembra que Deus conhece nossas necessidades melhor do que nós mesmos e que sua bondade está presente em cada detalhe de nossa vida. Além disso, a bondade de Deus nos encoraja a sermos bondosos com os outros. Quando experimentamos o amor e a graça dele, somos naturalmente impulsionados a compartilhar essa bondade com quem nos rodeia. Isso pode ser feito de diversas formas, ajudando alguém em necessidade, oferecendo uma palavra de apoio, ou simplesmente sendo paciente e compreensivo com os outros. Pequenos gestos de bondade podem ter um grande impacto, transformando vidas e refletindo o amor de Deus através de nossas ações. Reconhecer a bondade de Deus em nossa vida nos leva a um estado de gratidão contínua.
Quando somos gratos, nossa perspectiva muda, e começamos a ver as bênçãos ao nosso redor com mais clareza. Isso nos dá a paz necessária para enfrentar os desafios, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando e nos sustentando. E essa gratidão nos prepara para continuar aprofundando nossa jornada espiritual, à medida que exploramos ainda mais as maravilhas que Deus tem reservado para nós. Agora que você aprendeu como a bondade de Deus se manifesta em todos os momentos, a pergunta que fica é: como você vai aplicar esse conhecimento na sua vida? Será que você está pronto para confiar plenamente em Deus, mesmo nos dias mais difíceis? Pense nisso. Será que você pode ser um exemplo vivo dessa bondade divina, impactando as pessoas ao seu redor com gestos de amor e compaixão? Este é o momento de agir. Aproveite a oportunidade para colocar em prática o que foi discutido aqui, e observe as mudanças que Deus pode fazer na sua vida. E por falar em colocar em prática, que tal começar vestindo a sua fé? Acesse o link nos comentários e adquira a camiseta com o versículo "Deus é bom o tempo todo", Salmo 37. Além de ser uma peça linda, é uma maneira de compartilhar essa mensagem poderosa com o mundo. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé e te ajudam a viver de acordo com a palavra de Deus. Até o próximo vídeo!